Paz, irmãos, tudo bem? Hoje foi me dada a honra de trazer o devocional e eu quero convidar vocês a abrir em 1 Crônicas 28, versículo 10 e 20 e 1 Crônicas 29, do 10 ao 14. Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço, te honro, te louvo, Senhor, porque tu és bom, tua misericórdia dura para sempre. Senhor, obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela tua boa mão estendida sobre nós. Molda o nosso coração, Pai. Abre nossa mente, o nosso entendimento. Senhor Jesus, uma pessoa vai falar, mas que ela desapareça e que a tua glória apareça e fale sobre ela. Em nome de Jesus. Amém. 1 Crônicas 28, versículo 10, diz assim: Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares a casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. 20. Disse Davi a Salomão, seu filho: Sê forte e corajoso, e faze a obra. Não temas nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixarás nem te abandonarás, até que acabe todas as obras para o serviço da casa do Senhor. 29, versículo 10 a 14. Pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tu, Senhor, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque tu é tudo quanto há nos céus, na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe entre todos. Riquezas, honras vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá forças. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu maravilhoso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas, porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Uma palavra, esse texto, né, tem batido muito no meu coração esses dias e uma palavra vem dele assim no meu coração, né, sobre ser um facilitador. E aí eu fui analisando toda a história, né, porque para chegar até aqui, se a gente for começar a ler lá no capítulo 16 de Crônicas, o que que acontece? O Salomão Davi vem e traz a arca, né? E louva o Senhor. E primeiro ele tem aquele problema, né, do rapaz que segura a arca e morre. E depois vem ele todo feliz quando ele consegue, enfim, trazer a arca. Começa no capítulo 15, né? A história da arca. E ele vem e traz a arca todo feliz para Israel, mas no 17 ele mostra assim uma certa indignação, né? E ele fala para Natan assim: Nossa, eu moro numa casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está numa tenda. E Natan vem e fala com ele assim: Ah, faz tudo quanto está no seu coração, porque Deus é contigo. Só que Deus chega pro próprio Natan e fala assim: Volta lá. Tipo, não falei isso com você, não, hein? Volta lá. E ele vai e fala com ele assim: Olha, eu Deus vai e abre o coração, né? Eu falo assim, eu nunca pedi para ninguém uma tenda, quer dizer, uma habitação, para me edificar em uma habitação. E também ele vai e fala com ele que quem faria isso seria Salomão, seria o filho dele.
no versículo 13 do capítulo 17. E diz que se eles fossem fiéis, ele estabeleceria, né, a casa de Davi. E como é que se estabeleceu qual seria o lugar, né, do templo? Davi vai e faz um censo. Todo mundo foi contra, assim, Joabe vai, chega para ele e ficou chateado, mas mesmo assim foi e obedeceu a ordem do rei, e todos nós sabemos a história, né? Deus fez ele escolher 3 castigos e ele escolheu ficar na mão do Senhor por 3 dias e ele teve que ver Deus, o anjo do Senhor matar o povo. E o lugar que ele viu que o anjo do Senhor parou, ele ofereceu um sacrifício na fazenda de Aruana. E só que depois disso, aí ele começa a estabelecer o que eles faria, né? Como seria o templo, quem seriam as pessoas que trabalhariam, enfim, como seriam as ofertas. Então, do capítulo 22 ao 28, é isso que a gente lê, né? Toda a preparação do templo. E é engraçado ver sobre o facilitador aqui, porque várias coisas se tiram, igual quando ele fala para Salomão assim: você tem que ser forte e mãos à obra, faze a obra. As características de de um facilitador, que se dá para tirar do texto, é que ele tem que ter coragem, ele precisa ter resiliência, é, ele precisa ter generosidade, ele precisa ser grato, mas acima de tudo, ele precisa levar outras pessoas a compreender os seus objetivos e os auxiliar no planejamento para alcançá-los. Assim, a pessoa toma as decisões próprias, mas ele abre o caminho, ele indica o caminho, né? E Davi, ele sabia que o filho dele era inexperiente e não daria conta sozinho. Mas engraçado é que se você, a gente for lá ler no capítulo 28, versículo 11, diz o seguinte, que Davi deu a seu filho todas as plantas do pórtico do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos, dos andares superiores, das salas, dos lugares do propiciatório, entregou-lhe também as plantas de tudo que o Espírito havia posto em seu coração acerca do pátio do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos, dos tesouros do templo, dos depósitos das dádivas sagradas, deu-lhes instruções sobre as divisões dos sacerdotes levitas e das execuções de todas as tarefas do templo e de todos os utensílios que seriam utilizados. E do ouro, ele também tirou do seu tesouro o ouro. Então, ele facilitou, né, o serviço de Salomão, mas ele também instruiu nesse caminho, né? Se a gente for ler assim, mas Davi fez tudo sozinho. Mas talvez Davi tomando todas essas decisões, Salomão estava do lado dele. E ele foi discipulando Salomão. Falou assim, meu filho, vem cá, chega aqui. Você precisa ter sabedoria, você precisa andar assim, é assim que a gente resolve as coisas. E pelo exemplo, ele teve como ter condições, por exemplo, de pedir sabedoria a Deus, porque ele sabia que o trabalho era árduo, né? E se for ver, por exemplo, eu falei que uma das características é ser resiliente, né? Resiliência, segundo o dicionário, tem um aspecto da física, mas também tem da capacidade humana, né? E ele coloca assim, que é a capacidade de se recobrar facilmente ou de se adaptar à má sorte ou algumas mudanças. Em outros sites fala sobre recusar, voltar atrás. E a resiliência aqui do facilitador se pode ver no capítulo 17, né? Quando Deus fala para ele que não era ele que ia fazer o templo. Se fosse outros, poderiam falar assim, já que eu não vou fazer, então não vou mexer meus pauzinhos, não vou fazer nada, né? Mas ele não, ele falou assim, não, gente, eu não posso fazer, mas
eu vou ajudar a organizar, eu vou participar de alguma forma. O templo não vai ter meu nome, não vai ter minha cara, não vai ter nada disso, e não era isso também que interessava a Davi. Davi queria talvez um templo e ele, na tenda, ele já não saía lá de dentro, mas para um lugar para ele honrar a Deus, sabe? E todos esses projetos de Davi que honraram a Deus, ele sempre submetia o seu coração, por mais pecador que ele fosse, como nós somos, né? Ele submetia o seu coração a Deus. E essa história me retrata muito isso também, né? Porque se a gente for olhar, por exemplo, Moisés e Josué, Josué aprendeu muito com o exemplo de Moisés. Ele via Moisés entrar na tenda para orar, mas ele também não se apartava da tenda. Moisés ficou os 40 dias no monte, ele ficou na parte de baixo, mas ele ficou lá com ele. Então, são várias coisas que o discipulado também faz, né? E que os facilitadores indicam esse caminho para aqueles que estão caminhando com eles. Outra coisa, outros conselhos, né? O facilitador também é um conselheiro. E aqui ele aponta para Salomão, né? Meu filho, ser forte e corajoso, mãos à obra. Tipo, o trabalho é duro, mas eu sei que você vai conseguir. E ele fez de tudo para que o filho dele tivesse um reino de paz. Porque o reino que teve várias guerras foi o de Davi, né? E ele conquistou várias coisas. Mas o reino de Salomão foi um reino de paz. Talvez com alianças políticas erradas, casamentos errados, como a gente já viu várias vezes o pastor falar com a gente, ensinar a gente. Mas outra coisa que a gente tira do facilitador é que ele tem generosidade e o coração dele não está nas coisas que ele tem, mas em quem ele ama e adora. Se você for tirar aqui no capítulo 28, do versículo 13 em diante, vai falando aqui, né, que até o próprio Davi tirou várias toneladas do tesouro dele, colocou no templo, além de todas as coisas que ele já tinha ajudado a organizar para que esse templo fosse feito, né? E com a generosidade com o povo, igual quando ele traz a arca, ele vai e dá presentes para todo mundo, celebra com as pessoas e ele festeja com as pessoas na rua porque a arca chegou, né? E ele não estava nem se importando se ele era o rei, mas ele queria prestar a melhor adoração ao Senhor. E todos esses exemplos foram alcançando a Salomão para que ele também desse continuidade, porque o Davi como facilitador da obra do templo, se Salomão não tivesse sabedoria, conhecimento, estratégia para dar continuidade, aquela obra ficaria igual muitas obras do governo que a gente vê, né? Que eles têm os recursos, muitas vezes montam hospitais maravilhosos, mas não tem aquele projeto de intervenção para fazer funcionar a estrutura. E nós vemos, por exemplo, muitas estruturas sucateadas, né? Igual aqui no Rio, a gente tem a Vila Olímpica. Lá tem várias coisas assim que foram da Olimpíada de 2016 e tudo mais, que hoje estão paradas. Foi só para enfeitar aquele tempo, para utilizar naquele momento, mas hoje não tem um projeto social, não tem nada e piscinas abandonadas e não tem um projeto social que use aquela estrutura, né? E é o mesmo caso de Salomão aqui. Se ele não tivesse sido instruído pelo pai de como fazer, qual caminho seguir, ele também isso se perderia, poderia até se perder, né, ao longo do tempo. Mas Deus foi dando instrução para Davi de como guiar Salomão em todo esse caminho, né? Na determinação de quem, dos levitas, dos sacerdotes, de quais famílias, de quais instrumentos, de como seria cada compartimento, como seriam as liturgias do culto. E se nós lemos aqui, né, no capítulo 29 tem uma pergunta que muito me intriga, assim, que eu vejo na NVI, né? Agora, quem hoje está disposto a ofertar a dádiva do Senhor? Dádivas ao Senhor, né?
E quais essas dádivas que eu e você hoje podemos ofertar do nosso dia, sabe? Seja no nosso tempo devocional, seja no nosso cuidado com as pessoas, seja na nossa vida cotidiana. Todas essas coisas, os nossos planejamentos e sonhos, eles devem ser passados, né, pela vista do Senhor, para que a gente não venha nos decepcionar, sabe? E nos chatear, assim, e depois achar que, Deus me abandonou. Não. Às vezes, coisas que nós colhemos são porque nós planejamos errado também, né? E aí vem, depois de toda a organização do templo, de tudo que ele fez, né? Com as dádivas, com as ofertas e tudo mais, ele vem e faz o louvor ao Senhor. Então, o facilitador, ele também é um adorador. O coração dele é voltado para o Senhor, o centro do coração dele, da vida dele, né? E ele ensina isso para os seus, igual Jesus. O centro do coração dele era o Pai. Ele ensinou isso para todos os discípulos. Paulo, o centro do coração dele era Cristo. Ele ensinou isso para todos aqueles que ele colocou em suas igrejas, que ele discipulou, e para aqueles que passaram pela vida dele e viam Cristo nele, assim como a vida de Pedro e de tantos outros, né, que instruíam os seus discípulos na verdade. E aí ele faz essa oração, né? Bendito seja o Senhor, o nosso Deus, de eternidade em eternidade. Ó Deus, são teus, ó Deus, são as grandezas e o poder e a glória, a majestade, o resplendor, pois não há, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Tudo, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos está a força e o poder, para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvor. Mas quem somos nós? Quem é o meu povo, para que pudesse contribuir generosamente, como fizemos? Tudo vem de ti, e das tuas próprias mãos tu damos. E também o coração do facilitador é humilde, né? E reconhece que as grandezas, ele pode até ter coisas, mas as grandezas nunca vêm dele, e sim do Senhor que o chamou para o conhecer e para guiar outras pessoas ao conhecer também. E para concluir, nós falamos que o facilitador ele tem que ter coragem, que ele tem que estar disposto a um trabalho duro, que ele tem que ser resiliente, que ele é generoso e ele é um adorador. O centro do coração dele é o Senhor. E eu te convido agora, neste momento, a fazer uma análise, sabe? Senhor, o que eu tenho feito? Eu tenho preparado o caminho no deserto para que outros passem e te conheçam, para que outros que venham sejam impulsionados pelo Senhor. As pessoas que passam por mim, elas veem Cristo nas minhas ações. Sabe, são questionamentos que nós precisamos fazer na nossa vida diária e entender que, por mais que Deus nos dê coisas, nada é nosso, tudo é dele. E é das mãos dele mesmo que nós damos, assim como um pai, né? Que tem filhos que não têm remuneração alguma e às vezes, por exemplo, no dia dos pais, eles chegam pro pai e dizem, me dá um dinheiro aí para comprar seu presente. Ou para a mãe, né? O dinheiro é do pai. Mas a alegria do filho é ir lá na loja comprar um presente. Ele não. E ver a reação do pai também. E o pai não tá nem aí se ele pagou o presente. Mas é a emoção do filho de receber aquilo de todo o coração. Então, assim tem que ser a gente, né? Com o nosso Pai Celeste. Vamos orar? Senhor Deus, eu te rendo graças, Pai, por esse dia, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, por nos ensinar, Pai, a sermos facilitadores na sua obra, mesmo que nós venhamos ter ideias que a gente nunca vai executar.
mas que ao saber, Senhor, que outros vão além de nós, que nós venhamos ser, Pai, como trampolins, Deus. Que as pessoas passem por nós e vão adiante, Senhor, e talvez mais longe que nós. Senhor, nos ensina, Pai, a levar pessoas a galgar outros patamares em Ti, Pai. Molda o nosso coração, Senhor. Nos dá humildade, resiliência, coragem e disposição para todo o trabalho duro que o Senhor coloca no nosso caminho. Em nome de Jesus, amém.